Bom, vai chegando uma galera, aos poucos, mas para quem já está aqui, a gente vai começar nossa live dessa semana com a nossa devocional, como sempre. Vou abrir aqui a leitura bem rápida dessa semana, é a seguinte: não existe nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livres, nem homens, nem mulheres, somos todos um em Cristo. Essa frase é uma frase que a gente precisa guardar, né? A frase de Gálatas. Paulo tinha consciência de que eles estavam passando perseguições por diversos motivos e que muitos dos novos convertidos, eles não eram judeus. Olha que coisa interessante. Eu vi uma ilustração que dizia o seguinte: numa determinada igreja, é possível que houvessem soldados romanos que se converteram ao cristianismo, judeus que se converteram ao cristianismo e gentios que se converteram ao cristianismo. Essas três classes não se socializavam, mas é provável que elas estariam no mesmo lugar, cultuando juntos. Olha só que coisa louca, né? Então, para Paulo escrever isso aqui, Paulo certamente entendia o que é unidade de verdade. Então, espero que esse texto aí te inspire, principalmente no tempo que nós estamos vivendo aqui de muita divisão, muito extremismo político. Todas essas coisas, acho que é importante a gente pensar. Na verdade, todo mundo é igual, cara. Todo mundo tem esqueleto, todo mundo vai morrer, entendeu? Todo mundo é igual, não tem diferença. E hoje, por falar de diferenças, eu tô sentado aqui num dos escritórios que a gente trabalha, minha filha tá ali, ó. Ela veio trabalhar comigo. E hoje eu tô fazendo questão de gravar desse jeito para dizer o seguinte: não existe desculpa. Não adianta dar desculpa. Desculpa é besteira. Por que eu tô dizendo isso? Eu tô sentado aqui num ambiente onde tem vários escritórios ali dentro. Isso aqui é um cowork, né? Tem escritório pra lá, escritório pra lá. Bonito pra caramba. É um dos lugares que eu trabalho. Mas eu tô sentado aqui fora. Por quê? Porque eu não posso fazer essa live com essa voz alta desse jeito lá dentro. E aqui não tem estrutura, né? Eu tô sentado aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Só pra você ter uma ideia do que eu tô fazendo, né? Aqui tá a minha devocional, ó, tá apoiado numa cadeira. Tô na praia, né? Que é aquela vida boa. Aqui tem um mind map de algumas coisas. Não dá pra você ver por aí. E aqui tem algumas coisas escritas do que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, assim, não tem desculpa, sabe? Sentei aqui, eu poderia ter ido pra praia, mas ali na praia vai fazer muito barulho, vento e tal. Então, eu resolvi fazer essa gravação com vocês, né? Pra quem estiver participando, antes de ir pra praia. Então, vamos lá. Durante essa semana, algumas das dúvidas que apareceram, eu lembrei de uma postagem que eu fiz há muito tempo atrás, de uns 15 minutos, sobre um conceito chamado Roda da Vida, The Wheel of Life. Se você fala inglês, tem muito recurso em inglês a respeito disso, em português não tem tanto. Mas essa roda da vida é uma das ferramentas que todo coach, todo psicólogo usa para fazer uma análise da sua vida como um todo. E eu gosto muito desse conceito, e eu acho que esse conceito é um dos principais passos, né, primeiros passos para você encontrar equilíbrio na sua vida. Se você quiser encontrar equilíbrio na sua vida e propósito e viver uma vida balanceada, onde você tem trabalho, sim, né? Hoje, por exemplo, a última vez que eu postei, eu falei, poxa, fiz $250 enquanto eu estava correndo. Hoje eu fiz 330 enquanto eu estava fazendo algumas outras atividades, as coisas estão rolando por trás. Então, assim, isso é uma vida balanceada, né? Você poder ter esse benefício. Agora, mais tarde eu vou para Brisbane, que é uma cidade que fica a 1 hora daqui, para assistir um teólogo chamado Wes Huff. Você deve ter ouvido já falar dele por aí. Mas enfim, hoje eu quero falar da roda da vida, que é esse conceito que a gente usa para analisar o equilíbrio, o balanço da sua vida. Eu não gosto do conceito de balanço. Eu acho que balanço, equilíbrio é um conceito overrated. Mas eu gosto da ideia de contraste. Tem um cara que chama Dan Cole, que ele fala que o segredo da vida feliz é o contraste perfeito. Porque tem hora que você vai precisar focar numa área, tem hora que você vai precisar focar em outra área. Então, essa ideia do contraste é bem legal. E eu desenvolvi um método com a roda da vida, que é um método bem simples, que a sigla desse método, para você lembrar, ela é ACA. E ela significa análise, conclusão e ação. Análise, conclusão e ação. Bem óbvio. Então, com todas as áreas da sua vida, você precisa fazer uma análise, chegar a uma conclusão e dar um passo, né? Agir a respeito daquilo que você falou. Mas antes, deixa eu te explicar o que é a roda da vida, né? A roda da vida é esse círculo que a gente desenha. Ao longo do tempo, eu já percebi o seguinte: você pode desenhar a sua própria roda da vida. Você não precisa pegar um template, né? Tem muito template na internet e geralmente ele fala da vida
Fala da sua vida amorosa, fala da sua vida de trabalho e fala do seu legado, né? As coisas importantes para você. Eu escrevi algumas coisas aqui, por exemplo, ah, algumas áreas que a gente vai analisar. Isso aqui é só um exemplo, tá? Você pode usar o que você quiser. Você pode pensar sua carreira, negócios, família, seu tempo pessoal, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, por aí vai. Todos esses valores aí, você pode colocar uma análise. Se você quiser ser mais detalhista, eu fiz uma um tempo atrás, que era o seguinte: a estrutura da minha roda da vida estava dividida em 12 áreas, se eu não me engano. Ela era saúde física, saúde mental, minha carreira, família, lazer, amigos, relacionamentos, a minha parentalidade, né, o tempo que eu passo com as minhas filhas e o meu legado, as coisas que eu vou deixar. Então deixa eu falar para você rapidinho sobre cada uma dessas áreas. Saúde física, não preciso nem falar. Eu falei para você várias vezes, você já deve ter visto. Eu moro perto da praia, vou correr na praia, pratico jiu-jitsu, tento me alimentar na medida do possível de uma forma equilibrada, comer alimentos que são saudáveis, alimentos de verdade, né? Também tem meus vícios, né, meu chocolatinho, essas coisas, mas tudo isso vem daquele conceito do próprio Ikigai, né, que não é só descobrir o seu propósito, aí o balanço disso tudo, vem também da ideia dos Blue Zones, né, das zonas azuis no mundo, que o Dan Bilton escreveu o livro, não sei se você já viu, tem também bastante conteúdo a respeito disso dentro da nossa comunidade aqui, onde você vive em lugares que você pratica exercício, onde você consegue ter acesso a alimento de verdade, aonde você não tem tanto acesso à tecnologia, assim, aonde você tem propósito de vida. Né? Então, isso é saúde física, saúde mental, obviamente. Eu gosto de ler, eu gosto de exercitar minha mente, eu gosto de aprender, mas tem gente que prefere praticar meditação, silêncio, música, você precisa de alguma atividade mental. A sua carreira, infelizmente, esse é o meu ponto principal. Infelizmente, tem muita gente que trabalha por dinheiro. E se dinheiro é a única recompensa do seu trabalho, você é um escravo. A verdade é essa. Só mudou a modernidade da coisa, mas você é um escravo se você só trabalha por dinheiro. Você não tem nenhuma outra recompensa no seu trabalho, a não ser dinheiro, você é um escravo. Então, você precisa encontrar propósito na sua vida. Como que a gente faz isso? Essa é a ideia da nossa comunidade. Família, não precisa explicar, né? Lazer, todo mundo precisa de um lazer. A minha esposa acha que o jiu-jitsu é meu lazer. Meu jiu-jitsu não é meu lazer, o jiu-jitsu é terapia. Lazer é outra coisa. Lazer é o que eu vou fazer agora com a minha filha, por exemplo. Vamos passar no shopping, vamos passar um tempinho juntos. Que também tem a ver com a minha paternidade, né? A minha parentalidade. Quando traduzido em inglês para o português aqui, o meu script ficou desse jeito. Os meus relacionamentos com os meus amigos. Já falei isso para vocês várias vezes. Toda pessoa saudável, toda pessoa feliz na vida, ela pratica ela foca em 4 áreas da vida deles todos os dias, né? Que é o seu family, friends, function. São 4 Fs. Da onde que eu tirei o outro F mesmo, gente? Fé. Meu Deus. Vamos lá. Fé, família, amigos, né? Que seria o friends, e a sua função, o seu trabalho. A fé é extremamente importante. Meu Deus, como que eu tô desligado, né? Mas vamos lá. Essas são as áreas. E essas áreas, geralmente, elas estão distribuídas em algumas categorias. Então, quando você desenhar a sua Wheel of Life, né, a sua roda da vida, você vai dividir ela em 3 áreas. A área do amor, your love life, your success life e your legacy life. A sua vida amorosa, a área de sucesso da sua vida, carreira, trabalho, business, e o seu legado, as coisas que você está fazendo para deixar para o mundo. Né? Dentro de cada uma dessas áreas, você pode criar suas próprias categorias. Eu acho legal quando, às vezes, a pessoa fala assim, isso aí não é tão importante para mim. Por exemplo, a minha carreira não é tão importante para mim porque eu não trabalho para ninguém mais, eu não tenho uma carreira, eu tenho outra coisa. Então, o cara pode substituir, né? Então, aí minha filha está gritando aqui, Bia, there's people working here. Vamos lá. A ideia da roda da vida é justamente para desafiar o conceito de equilíbrio. Né? O equilíbrio na vida é um negócio assim. Quando você fala de equilíbrio, é como se você tivesse uma linha reta, né? Uma ponte reta, e de um lado dessa gangorra tivesse uma área da sua vida e do outro lado a outra área da sua vida. E se você não tem balanço, né? Ou seja, se você não tem 5 horas de trabalho e 5 horas com o tempo da família, alguém está perdendo. E não é assim, a gente sabe que não é assim.
A gente sabe que a maioria das pessoas trabalha muito mais tempo do que passa com a família. A gente sabe que as pessoas investem muito mais tempo nas coisas que são irrelevantes, não nas coisas que são relevantes. Então não é bem um balanço. A ideia do contraste é bem melhor, né? Então, essa semana a gente vai pensar nessa roda da vida, né? A roda da vida é como se fosse uma boa analogia ao seu carro. Se o pneu do seu carro estiver furado, se tiver um pneu furado, várias outras partes do seu carro vão funcionar mal. Então, o motor vai fazer mais força, o volante vai puxar para um lado, às vezes até a parte elétrica pode dar pane por causa de um superaquecimento, enfim, eu não sou mecânico, mas você entendeu o que eu quis dizer. O que você precisa fazer? Você não precisa trocar de carro, você tem que só analisar aquela área, e é aí que vem o meu método, né? Análise, conclusão e ação. Você analisa aquela área, vê o que precisa mudar, e aí você entra em ação. Agora, como que faz essa análise, né? Antes da gente partir para as últimas partes do vídeo aqui, como que faz essa análise? A dinâmica da roda da vida, isso que eu estou te ensinando aqui, é coisa que coaches e psicólogos vão te cobrar centenas de dólares para fazer. Você vai fazer um círculo, vai dividir esse círculo em 3. Aqui eu fiz 4, né? Mas vai dividir ele em 3. Aí você coloca ali a sua área amorosa, todos os seus relacionamentos, amigos, família, por aí vai. Na outra do trabalho você coloca sua carreira, dinheiro, por aí vai. E no legado você escolhe ali o que você vai colocar. E aí você cria subdivisões. As que eu te dei exemplo, por exemplo, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, você pode fazer isso também. E aí qual que é a ideia? Você vai pegar no centro desse círculo, né? Aula de geometria agora aqui, ó, circunferência e o ponto central de onde você mede o raio. O raio vai do centro do círculo até a borda da circunferência, né? Por aí vai. Já me entendeu? Você vai desenhar um círculo ali no meio dessa circunferência e vai fazer uma linha em cada uma dessas ideias suas, né? Na saúde física, na saúde mental, na família, relacionamentos, tempo de trabalho, por aí vai. E aí você vai ser sincero com você mesmo e você vai te dar uma nota de 0 a 10. 0 sendo muito ruim e 10 sendo muito bom. Perfeito, não tem nada que mudar. Vamos lá. Na minha vida, na questão do meu legado, por exemplo, nas coisas que eu faço sobre o meu propósito, eu daria para mim mesmo um 10, porque eu não mudaria nada do que eu faço. Eu amo o que eu faço, trabalhar com igrejas e plantação de igrejas e treinamento de outras pessoas. Eu não mudaria nada do que eu faço. Então, eu dou um 10. Agora, se você falar minha saúde física, por exemplo, eu acho que eu daria um 7. Então, quando você desenhar esse círculo e para cá, você vai ver a área do meu propósito, legado, e para cá, saúde física não tá no 10, vai ver que essa roda vai ficar meio cambeta, assim, tá? E aí, quando você olhar para a sua representação da roda, se você vê que está meio cambeta, são as áreas que você precisa analisar bem e chegar a uma conclusão, criar passos de como que você vai fazer essa mudança. Uma ótima sugestão é você fazer a engenharia reversa. Vamos lá. Se eu concluo que a minha saúde física está no 7, aí eu vou me perguntar o que seria o 10. O 10 para mim, por exemplo, seria ter tempo para correr 3 dias por semana, no mínimo 5 quilômetros, talvez 10. Ter tempo para praticar jiu-jitsu, no mínimo 3 vezes por semana, preferencialmente 4. Comer uma alimentação saudável e fresca pelo menos 5 vezes na semana. Ter 2 refeições no dia e... em termos de saúde física, eu ficaria por aí. Talvez parar nos 90, que eu já perdi um pouco mais de peso, acho que eu estou com 89. Parar nos 90. O que eu preciso fazer? Aí vem a engenharia reversa. O que eu preciso fazer para chegar no 10? Opa, eu preciso fazer compra de frango e carne com antecedência. Eu preciso congelar os meus as minhas alimentações, porque na rua não vende. Eu como todo dia na rua. E aí eu penso, na rua não tem esse luxo, né, da comida saudável tão fresca quanto em casa, né? A menos que você pague muito caro, aí é besteira. Então eu vou fazer essa engenharia reversa para chegar nesse ponto. Isso vale para todas as coisas. Eu gostaria de orar todos os dias na minha vida espiritual. O que eu preciso fazer? Eu preciso acordar meia hora mais cedo para poder passar essa meia hora na minha devocional. E por aí vai. Então você vai fazer essa engenharia reversa. Aprenda a celebrar suas pequenas vitórias, porque não adianta também você só se cobrar e não celebrar suas vitórias. Aprenda o que é prioridade. Prioridade é importante. Vamos lá. Entre saúde física, vamos colocar assim, entre a sua saúde física e o seu trabalho, você deveria escolher sua saúde física. Mas se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro. Mas se você ficar doente, você não trabalha. Tá vendo? A maioria das pessoas não pensa assim. Então,
vale a pena também você fazer um julgamento ali de notas de 0 a 10 em questão de prioridade. O que é prioridade para você? Quais são as prioridades que sobrepassam as outras, né? E por último, foque em criar sistemas que te ajudem na mudança e não só na mudança. É muito frustrante você tentar mudar um negócio e não conseguir e ficar preso naquilo, sabe? Durante muito tempo, há uns 10 anos atrás, eu me questionava muito, né? A famosa pergunta do imigrante. O que eu tô fazendo aqui? O imigrante pergunta isso todo tempo. O que eu tô fazendo aqui, cara? Pô, sair lá da minha terra para vir para cá. Mas depois que eu passei dessa fase, que todo imigrante passa, eu aprendi que é muito mais importante a gente criar sistemas que nos dão apoio do que focar só nos objetivos. Então, o sistema, ele funciona muito bem ali junto com Eu vou te dar 2 frases interessantes. Uma é do James Clear, né? 1% melhor todo dia, que é a teoria do Kaizen, na japonesa. Coisa interessante de se aprender também. Mas no livro Hábitos Atômicos, ele fala que você deveria focar em melhorar 1%. Você não precisa de 100% de melhora, 1%. Esse 1% acumulado vai ser uma grande melhora no final de um ano, por exemplo. Você vai ficar irreconhecível. Então, se você falha em planejar, você planeja falhar. É uma frase dele, né? E a outra frase interessante, que se eu não me engano é do Dan Cole, McKeown, como é o nome do cara? Greg McKeown, que escreveu o Essencialismo, né? Isso que é legal de ler vários livros, você lembra, né? Greg McKeown, o cara que escreveu o Essencialismo, ele diz o seguinte: se você não priorizar a sua vida, alguém vai priorizar por você. Aí isso é uma referência ao seu patrão, por exemplo, né? Quando você fala, cara, eu tenho que trabalhar, aí você investe 10 horas do seu dia, todos os dias, trabalhando para alguém, para construir o sonho deles. Eles estão priorizando a sua vida por você. Então, eles é que estão ditando o que você faz com a sua vida. Você não tem controle da prioridade que você tem. Não deveria ser assim. Você deveria ter o controle, né? Então, eu escrevi alguns exemplos aqui que eu tive também quando crescendo. Esse exemplo da minha carreira foi interessante. De quando eu percebi, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava trabalhando com telemarketing, se não me engano. Mas tudo aquilo foi uma boa curva de aprendizado para eu chegar hoje. E aí, por último, para a gente fechar sobre a roda da vida, eu gostaria que vocês praticassem, né, o pessoal que está assistindo aqui, pratiquem o design dessa roda da vida, façam a sua própria roda da vida. Se vocês tiverem dúvida, me chama, a gente pode tentar fazer alguns exercícios juntos, mas tem algumas coisas que você pode lembrar enquanto você está fazendo. Por exemplo, o segredo da vida não é o equilíbrio, é o contraste. Dan Cole falou isso, já falei isso no começo do vídeo também. Então, vai ter temporadas que você vai ter muita descarga de energia em uma área, o que não significa que a roda está quebrada, tá? Aí, se você não priorizar a sua vida, alguém vai priorizar. Calma, engraçado, eu escrevi aqui do Greg McKeown. Nós não somos elevados ao nível das nossas metas, nós somos rebaixados ao nível dos nossos sistemas. Esse é o James Clear no Hábitos Atômicos, que é o que eu queria falar, e não lembrei. Então, quando você cria o sistema que você desenvolve, ele te ajuda a não se frustrar desnecessariamente, porque você está só seguindo o sistema. Por último, cara, uma frase que eu gosto muito é a seguinte: a sua vida, ela é um presente de Deus para você. Você nasceu com um propósito único, você foi criado de uma maneira única, você foi criado para algumas atividades únicas. Não estou dizendo que você só tem um possível trabalho, você pode fazer várias coisas, mas você tem um propósito único, você tem um DNA único, seu fingerprint, né, sua digital é única, sua íris é única. Tudo é único. Não existe ninguém igual a você. E se você foi criado de maneira única, eu acredito que é porque você tem um propósito único também. Você precisa exercitar esse propósito único. A sua vida, ela é um presente de Deus para você. Agora, como você vive a sua vida é o seu presente para Deus. Pegou? Reflete bem nisso. Por que eu gosto tanto de focar nessas ideias da roda da vida, dos sistemas, do propósito, encontrar o seu propósito? Recentemente, estou tendo uma discussão aqui no School Community, que numa das comunidades que eu participo, eu falei para a galera, cara, vou pedir ajuda. O que vocês acham a respeito disso? E muita gente fala que nas minhas páginas, no meu canal do YouTube, não está claro o que eu faço. Vou te falar por que não está claro o que eu faço. Não está claro porque não tem como ser claro. Esse é um problema que os especialistas de marketing, eles chamam de unawareness. As pessoas não estão cientes de que elas têm esse problema.
uma das autoras que eu mais gosto, que eu li o livro dela há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, na verdade, Os 5 Maiores Arrependimentos daqueles que Estão Morrendo. A autora chama Bronnie Ware, inclusive ela mora aqui na Austrália. Ela disse que o maior arrependimento das pessoas na cama, no leito de morte, é ter vivido uma vida sem propósito. Mas elas só chegam nessa conclusão quando elas estão com 70 ou 80. Porque na nossa idade, com 30, 40, ninguém ensina isso pra gente. Ninguém fala isso pra gente, ninguém conversa isso pra gente. E o mais engraçado que eu vejo é o seguinte: todos os gurus de marketing, todos os gurus de mídia social, eles falam o seguinte: seu nicho tem que ser claro, você tem que ser específico. E as pessoas que a gente mais compra delas, que a gente repete as compras, são pessoas que não são específicas. A missão do Tony Robbins, por exemplo, nos seminários, ele não está específica. Jesus falou o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Como, Jesus? Não, isso aí vocês resolvem aí. Tá entendendo? Não tem uma especificidade tão grande assim, não precisa. Por quê? Porque você sabe e eu sei que todos nós precisamos acordar com um propósito. Se a gente não acorda com um propósito todo dia, a gente acorda meio que para desperdiçar a vida. E isso aí é um desrespeito a Deus, que te deu o dom da vida. A sua vida é um presente de Deus para você. Como você vive, aí é o seu presente para Deus. Hoje eu não queria demorar muito na live, a gente já teve aí as nossas perguntas e respostas. Vou ficar mais um tempinho para quem quiser fazer alguma pergunta ou resposta. Caso contrário, se você não tiver nenhuma pergunta ou não tiver nenhuma colocação, a gente vai se despedindo por aqui nessa semana. Lembrando que toda semana a gente tem ligações ao vivo como essa no nosso School, a School of Life, onde ensina as pessoas a encontrar o propósito, adquirir as habilidades que a escola não ensinou, dentro de uma comunidade, crescendo todo mundo junto. A ideia dessa comunidade é justamente utilizar e aprender em grupo, porque eu não sei tudo, você não sabe tudo, e juntos a gente consegue ir muito mais longe. É uma das minhas frases, se a gente não se importa com quem leva o crédito, a gente vai muito mais longe. Então, se você ainda não faz parte da comunidade, você vai estar vendo esse vídeo aqui atrasado, esse vídeo aqui é ao vivo na comunidade, com perguntas e respostas. Você deve estar vendo só a parte que eu deixei gravado da minha fala, mas a gente começa sempre com uma devocional, e aí a gente tem algumas discussões a respeito de assuntos que as pessoas estão tentando resolver para encontrar o seu propósito e para viver o seu propósito. Como exemplo, eu gosto de usar a minha vida, que eu sempre falo para a galera, eu não tenho como te prometer a te ensinar a ser milionário, nem influência de mídia social, mas eu tenho como te ensinar a viver uma vida de propósito e com propósito. Uma vida balanceada, uma vida feliz e uma vida que não precisa de muito para você enxergar significado na vida. Se você quiser aprender a viver dessa maneira, seja lá o método que você quiser utilizar. Se você acha que tem que começar um negócio novo, posso te ajudar. Se você acha que tem que se dedicar mais na sua carreira, também posso te ajudar. Se você acha que é uma questão de relacionamento, assim vai. Esse método funciona para todas essas áreas. O objetivo é viver e viver bem. Faz bem, viver bem. Beleza? Então é isso. Agora eu tenho outros compromissos. Estamos aqui direto de Gold Coast. Aí, ó. Vivendo o sonho, né? Bermudinha, beira da praia. E vamos que vamos. Meu escritório é na praia. Estou sempre na área. Valeu!